Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de eletrônica de potência, tá? Dessa vez é a terceira aula e hoje nós vamos falar sobre o filtro capacitivo ou filtro acapacitor, tá bom? Primeiro a gente vai ver uma ideia simples do que é o capacitor, né, necessária para essa parte da disciplina. Depois, enfim, a gente vê um filtro capacitivo e faz uma análise de um circuito com um filtro capacitivo, tá bom? Em primeiro lugar, né? Os capacitores em si, né? Quem são os capacitores? Aparentemente, os capacitores podem ter diversos formatos, né? Tamanhos também, e eles possuem diversos valores de capacitância, né? Que são medidos em farads. Mas, essencialmente, os capacitores são dispositivos que armazenam energia na forma de um campo elétrico, tá bom? Eles conseguem armazenar carga elétrica nas suas placas. E o fenômeno importante para nós nessa disciplina é que esses capacitores possuem um tempo de carga e um tempo de descarga. Isso significa uma coisa fundamental na eletricidade. O capacitor ele é um dispositivo que inclui o elemento de tempo na equação, né? Isso torna às vezes as contas muito complicadas. Mas essencialmente isso quer dizer que o capacitor, como ele demora para carregar e ele leva um tempo para descarregar também, o capacitor ele é um dispositivo que não opera instantaneamente, né? Ele sempre tem um retardo, né? Seja para carregar ou para descarregar. E esse retardo vai ser o efeito que o capacitor possui, que nós vamos explorar para a nossa vantagem, né? O capacitor ele não se carrega imediatamente e nem se descarrega imediatamente, tá? E a gente vai explorar isso aí para poder entender um filtro a capacitor. Esse é o fenômeno principal que a gente vai usar sobre os capacitores, tá bom? O que acontece? Nós estudamos nas aulas anteriores dois retificadores, né? O retificador de meia onda e o retificador de onda completa. Se você observar, no retificador de meia onda, que eu desenhei aqui, tem aqui nesse circuito, nesse esquema, aqui está o nosso capacitor, né? E o que esse capacitor está fazendo aqui, né? Ele está conectado em paralelo com o nosso resistor, exatamente em paralelo. Isso significa que tudo que for acontecer com o resistor vai acontecer com o capacitor, porque eles são elementos paralelos. No que diz respeito, é claro, à tensão elétrica, né? Então, toda tensão que for para o resistor vai para o capacitor, né? Ou vice-versa, tá? Isso significa que se houver uma mudança de tensão no resistor, essa mudança vai existir no capacitor, tá? E o capacitor vai ter suas propriedades inerentes acionadas, é claro, né? Ou seja, ele vai ter um retardo para receber eletricidade, né? Digamos assim, para carregar, e ele vai ter um retardo para descarregar também, né? E esse efeito de carga e descarga com um certo período de tempo vai aparecer, claro, no nosso resistor, tá? Então a eletricidade que normalmente a gente vai enviar só para o resistor vai estar sendo conectada neste capacitor também. Então tudo que for acontecer com o capacitor vai acontecer com o resistor igualmente, tá? Nos circuitos que a gente estudou, a gente não tinha esse capacitor aqui, né? Era somente a fonte, o diodo e o resistor de carga, mas dessa vez a gente inclui um elemento capacitivo aqui e chama esse circuito com essa conexão, né, de filtro a capacitor, né? Um circuito retificador de meia onda com filtro a capacitor. Da mesma forma, a gente tem aqui um circuito retificador de onda completa, a gente tem uma entrada de eletricidade, a gente tem a ponte de diodos, né, que fazem a retificação, e a gente tem aqui o resistor de carga, né, mas a gente incluiu aqui também nesse esquema o capacitor, que vai atuar da mesma forma. Tudo que for acontecer com essa resistência de carga vai acontecer com esse capacitor no que diz respeito à tensão. Isso quer dizer que se houver uma demora na carga e descarga desse capacitor, essa demora vai aparecer no resistor também, né? Então, se a tensão no capacitor demorar para carregar e demorar para cair, para descarregar, essa demora também vai acontecer no resistor que está em paralelo com esse capacitor, tá? Esse circuito é um circuito retificador de onda completa em ponte com filtro a capacitor, tá bom? Ou filtro capacitivo, que é o mesmo nome, né? É só um outro termo para o mesmo circuito, mesmo esquema.
Nesse circuito, o capacitor, então, ele vai ter uma propriedade importante, né, que vai ser a de minimizar a variação de tensão, né? Por quê? O que acontece? Aqui tá, ele vai minimizar a variação de tensão, transformando essa tensão numa tensão mais estável. Por que isso é importante? Porque normalmente, né, como a gente estudou, os retificadores, o de meia onda, ele gera um pulso de meia onda, e o de onda completa gera um pulso de onda completa, né, que é um pulso que não para, mas tem mais ou menos esse aspecto. E esses pulsos são muito variáveis, né? Ou seja, a tensão aumenta, vai para o máximo, depois a tensão cai, vai para o mínimo, fica em zero, depois a tensão volta a subir, desce de novo, fica em zero, volta a subir, etc. E aqui também a tensão está mudando muito, né? Ela começa em zero, vai para o máximo, volta para o zero, vai para o máximo, volta para o zero. Ela está sempre se alterando drasticamente. O nosso objetivo com o capacitor vai ser suavizar, né? Vai ser tentar minimizar essa variação toda, né? Tentar fazer com que essa tensão que vai para o resistor seja um pouquinho mais linear, né? Um pouquinho mais estável, tá bom? Vamos ver como é que isso seria, tá? Aqui a gente tem, de novo, o retificador de meia onda e esse gráfico aqui embaixo, tá? Essa parte pontilhada em azul é a tensão que vai para o resistor sem o capacitor, né? Ou seja, se a gente não tivesse o capacitor nesse circuito, ou seja, se a gente tivesse um retificador de meia onda que nem a gente estudou, a gente teria mais ou menos, a gente teria essa forma de onda, né? Essa montanha fica em zero, depois de novo essa montanha de tensão, né? A gente vai ter essa excursão de tensão. Esse é o sinal elétrico que vai aparecer no resistor se a gente tiver um retificador de meia onda do jeito que a gente estudou. Colocando um capacitor aqui nesse circuito, a gente vai conseguir suavizar, a gente vai conseguir minimizar a velocidade com que a onda sobe e desce. E isso aqui aparece em verde, né? Deixa eu tentar acompanhar aqui com um marca-texto. Mas o que acontece? Quando o sinal que vai para o resistor, e perceba, né, o resistor aqui, ó, ele está em paralelo com o capacitor. Então, tudo que for acontecer com o resistor vai acontecer com o capacitor. Então, esse sinal que está em azul pontilhado é um sinal que está indo para o capacitor, né? Então, o capacitor recebe esse pulso em azul, né? O capacitor, quando recebe eletricidade, ele está carregando. E o capacitor carregando, ele vai encher, ele vai se acumular de carga elétrica e vai receber uma tensão elétrica sobre os seus terminais, né? E o que acontece? O sinal em azul, que é o que vem da fonte, ele vai começar a cair, né? Ele vai começar a ir para o zero, para ficar parado aqui embaixo. Só que aí que entra o efeito capacitivo. O capacitor, ele leva um intervalo de tempo, né? E às vezes esse intervalo é considerável, para descarregar ou para carregar. Isso significa que, ao invés de um capacitor que recebeu uma tensão elétrica descarregar imediatamente, né, ou seja, acompanhar essa curva azul, né, que está aqui embaixo, acompanhar essa curva azul do sinal da fonte, a tensão no capacitor ela não cai instantaneamente. Deixa eu tentar dar um exemplo um pouquinho numérico aqui, né? Vamos supor que no momento inicial a tensão, deixa eu colocar em outra cor, no momento inicial a tensão ela é 0 volts. E aí a gente começa a enviar sinal elétrico da fonte para esse conjunto resistor-capacitor aqui, ó. E a gente começa mandando 0, depois a gente aumenta para 1 volt, 3 volts, até um pico de 10 volts. Essa tensão vai para esse conjunto, que é resistor e capacitor ao mesmo tempo. O sinal da fonte começa a cair, começa a entrar em queda. Por quê? Porque a fonte ela começa a diminuir também nessa proporção. Só que se a gente observar, o capacitor ele já foi carregado com 10 volts, né? Ele já foi carregado com a tensão de pico. Se ele foi carregado com a tensão de pico, esse capacitor tem 10 volts acumulados em cima dele, tem 10 volts acumulados nele. Quando a tensão da fonte começa a entrar em queda, isso não significa que o capacitor vai entrar em queda na mesma velocidade, porque, como eu disse, o capacitor ele é um elemento que demora para descarregar. Isso quer dizer que os 10 volts dele vão demorar um pouquinho para se dissolver, para se dispersar, vai demorar um pouquinho para desaparecer, tá? Então, enquanto a fonte está caindo,
O capacitor que tem 10 volts começa a cair para 9 volts. A fonte está descendo drasticamente e o capacitor ele diminui para 8 volts. E a fonte já zerou, já chegou no zero. Aí o capacitor desce para 7 volts lentamente. E aí de repente a fonte começa a subir de novo, ó. Ela começa a aumentar o valor de tensão. E o capacitor ainda está descarregando lentamente, ele vai para 6 volts. Deixa eu botar um número 6 aqui que está difícil. Ele vai para 6 volts. E aí, nesse ponto que está, deixa eu apagar tudo, nesse ponto de encontro entre a curva em verde com a curva pontilhada em azul novamente, né, esse ponto aqui, é o ponto em que o capacitor descarregou no máximo lentamente e a fonte voltou a subir. Isso quer dizer que nesse ponto o capacitor vai voltar a carregar, né? É como se o capacitor tivesse chegado ao mínimo de 6 volts, ele estava descendo, desceu para 6 volts, e a fonte já tinha passado por todo o seu ciclo baixo, e ela começou a aumentar novamente, e ela vai recarregar o capacitor. Então o capacitor que tinha 6 volts, ele não vai descer para 5, 4, 3, não, ele vai voltar a carregar, ele vai voltar a aumentar a sua tensão para, por exemplo, até o pico de 10 volts, que é o exemplo numérico que a gente está colocando aqui nesse caso, tá? Então ele volta a atingir o pico. E o que vai acontecer? A fonte vai voltar a entrar em queda novamente e o capacitor vai voltar a entrar em queda novamente, só que o capacitor entra em queda mais lentamente que a fonte. Isso quer dizer que, enquanto a fonte está variando do máximo, que a gente está colocando aqui como 10 volts, para o mínimo, né, que é zero, enquanto a fonte está excursionando, está gerando tensão nessa faixa de valores de 0 a 10 volts e fica oscilando entre 0 e 10, o capacitor está oscilando entre 10 e 6 volts no nosso exemplo. Isso quer dizer o quê? Que a variação de tensão no capacitor é bem menor do que a variação de tensão da fonte. E como o nosso resistor, né, e aí entra o fenômeno, a grande jogada aqui, como o resistor está em paralelo com o capacitor, se o capacitor está excursionando dentro dessa faixa de valores, ou seja, se a tensão no capacitor gira sempre em torno de 10 a 6, 10 a 6, 10 a 6 volts, então como o resistor está em paralelo, a tensão no resistor também vai girar sempre entre 10 e 6 volts. Sempre. Tá? Porque eles estão em paralelo. Com esse efeito, né, com o capacitor inserido, a gente consegue fazer com que a excursão de tensão no resistor seja menor. Né? E é isso que é representado no gráfico que está em verde. Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Esse gráfico aqui que está em verde representa a tensão que aparece no resistor, porque é a tensão no capacitor e eles dois estão em paralelo, tá? Então a tensão no resistor agora, ela não é mais aquela tensão em azul, não é mais aquela tensão que a gente estudou no circuito retificador de meia onda, né? A tensão no resistor não tem mais esse gráfico. A tensão no resistor agora tem um gráfico que excursiona menos, né? Antes o gráfico excursionava do valor de pico ao zero. Agora o gráfico excursiona do valor de pico ao valor um pouquinho menor, tá? A gente tem essa faixa de excursão e antes a gente tinha uma faixa de excursão muito maior, tá bom? No retificador de onda completa acontece o mesmo fenômeno, só que como a gente pode observar até aqui no gráfico, a excursão ela vai ser reduzida. Por quê? Porque no caso do retificador de meia onda, os picos acontecem com maior velocidade, né? Enquanto aqui o retificador de meia onda ele tem um período em que o sinal está sempre zerado, então o capacitor ele vai ter uma queda de descarga muito grande, porque ele vai ficar descarregando enquanto a tensão está em zero. No caso do retificador de onda completa, a tensão ela não tem esse período em que ela fica em zero, né? Assim que ela chega no zero, ela volta a subir. Isso quer dizer que a queda do capacitor, ao invés de ser uma queda muito grande, né, durante esse intervalo que a fonte estaria em zero, a queda é bem menorzinha, porque na metade do caminho, na metade da descarga do capacitor, a fonte volta a carregar novamente e encher o capacitor mais rapidamente, né? Então o capacitor ele tem menos tempo de perder carga, né? Então se aqui, nesse caso, a gente estava supondo que o capacitor conseguia oscilar de 10
a 6 volts, né, por causa desse período de tempo de queda de tensão do capacitor, de descarga do capacitor, nesse segundo caso, a gente consegue, por exemplo, né, chutando aqui um exemplo, fazer o capacitor oscilar de 10 a 8 volts, né? Porque o tempo de queda do capacitor aqui ele é bem menor, tá? Ele é bem menorzinho. Assim que o capacitor está descarregando, a fonte volta a carregar novamente o capacitor, porque nesse caso o retificador de onda completa ele tem um sinal com mais velocidade, né? Um sinal mais frequente do que no retificador de meia onda. A frequência aqui é maior do que a frequência no retificador de meia onda, tá? Isso quer dizer que no caso do retificador de meia onda, de onda completa, vai acontecer a mesma coisa. Antes, o nosso resistor aqui, quando não tinha o capacitor, ele recebia um pulso, né, de onda completa. Esse pulso era o sinal, né, era a forma de onda que o resistor recebia. Nesse caso, com o acréscimo do capacitor, a onda ela vai ter uma excursão bem menorzinha, né? Então, se antes a gente oscilava do valor de pico para o zero, numa oscilação bem grande, agora a gente tem uma oscilação bem pequenininha do valor de pico a um valor um pouquinho menor, tá? Isso dá uma estabilidade maior à tensão que vai para cima do resistor, tudo bem? Vamos fazer um exemplo para fixar essa ideia. Aqui, ó. Vamos tentar calcular e determinar essa tensão de ondulação, que é a tensão de Ripple. Essa tensão de Ripple, que é essa ondulação que vai ficar na carga, né? Repara que aqui, ó, o capacitor carrega, aí esse é o tempo de descarga do capacitor, né? Nesse intervalo de tempo o capacitor descarrega, e ele volta a carregar nesse ponto aqui. Então o capacitor está sempre oscilando dentro dessa faixa de valores aqui, do valor de pico a um valor um pouquinho menor. Como é que eu consigo determinar qual é essa ondulação, qual o valor dessa tensão de ondulação? Ele oscila do pico a quantos volts abaixo, né? No exemplo anterior eu coloquei aqui supondo de 10 a 6 volts, de 10 a 8 volts. Mas em um caso genérico, né, quais seriam os valores do valor de pico a quantos volts de oscilação que ainda existiria no capacitor? Essa oscilação, né, ou ondulação, ela é conhecida como tensão de Ripple, né, ou tensão de ondulação também muitos autores colocam. E ela pode ser calculada dessa forma, né? A tensão de Ripple ela pode ser calculada dividindo o valor de pico do sinal que atinge o capacitor pela frequência vezes a constante RC. A frequência é a frequência do sinal que está sendo injetado no capacitor e a constante RC é o valor do resistor em paralelo com o capacitor e o valor de capacitância do próprio capacitor. Vamos fazer um exemplo para poder entender esse caso, né? Aqui a gente tem um retificador de onda completa, tá? Com 50 volts de pico, ok? Vamos considerar aqui que ele tenha 60 Hz de frequência, então a fonte tem 60 Hz, tá? E a gente está conectando a um circuito retificador de onda completa. Teoricamente, a gente sabe que a ondulação, ela seria no resistor, né? O sinal nesse resistor teria mais ou menos esse gráfico de tensão, tá? Oscilando de um valor de pico ao valor zero. Qual seria o valor de pico? O valor de pico é simples de calcular. A fonte produz 50 volts de pico e a gente vai ter uma queda aqui de 2 diodos para cada semiciclo. Então, nesse primeiro semiciclo, 2 diodos consome, nesse segundo 2 diodos, nesse terceiro 2 diodos, nesse quarto 2 diodos. Então, se são sempre 2 diodos e se a gente considerar o diodo de silício, a gente vai supor uma queda, né, em média de 0,7 volts para cada resistor. Isso quer dizer que se 2 resistores vão conduzir, a gente vai ter uma queda total de 1,4 volts. Então, o pico de sinal sai da fonte 50 volts, passa pelo retificador, perde 1,5 volt a cada ciclo. Quando chega aqui nesse ponto que vai ser conectado ao resistor capacitor, o pico ele é de 50 volts menos 1,4. Isso vai nos dar, claro, 48,6 volts. Esse é o valor de pico, tá bom? Que chega no resistor e, consequentemente, no capacitor, já que eles estão em paralelo. O que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular a tensão de Ripple, por quê? Porque
esse circuito ele tem um filtro capacitivo. Tem um capacitor que vai estabilizar essa tensão. Então, essa não vai ser a tensão que vai atingir o resistor. Qual vai ser a tensão que vai atingir o resistor? Vai ser uma tensão mais suave, né? Uma tensão mais estabilizada. A tensão vai ser em torno disso aqui, tá? Agora, qual vai ser o valor máximo e mínimo de tensão, de oscilação, que vai aparecer no resistor? O valor de pico a gente já sabe, né? Qual o valor máximo de tensão que vai chegar no resistor? 48,6, esses mesmos 48,6, porque a fonte vai gerar 50 volts e a gente vai ter uma queda de condução de 2 diodos, tá? Então o pico de tensão no resistor continua sendo 48,6. A gente precisa conhecer qual o valor de tensão que o capacitor vai conseguir manter aqui embaixo, né? O pico é 48,6 e o valor mínimo aqui, né? Essa ondulação mínima vai ser de quanto? 47, 45? Qual vai ser esse valor? A gente sabe que não é zero, mas a gente precisa calcular. A gente consegue calcular com a equação que eu mostrei anteriormente, né? A tensão de Ripple, ela vai ser calculada dividindo a tensão de pico no capacitor, o máximo de tensão no capacitor, que é 48,6, dividindo pela frequência da rede, vezes a constante RC. Qual é a frequência da rede nesse caso? A frequência da rede nesse caso é 60. Só que o sinal que vai para o capacitor, ele é mais rápido, ele é 2 vezes mais rápido. Por quê? A frequência do sinal da rede é calculada quando a gente tem um sinal com um semiciclo positivo e negativo. Essa frequência é de 60 Hz, é a frequência que vem da rede, 60 Hz. Agora, quando a gente retifica esse sinal, a gente não está calculando mais a frequência considerando um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. A gente está calculando a frequência considerando os pulsos que estão se repetindo. Se você observar, o pulso ele se repete com mais velocidade do que esse aqui anterior, que é o da rede. Aqui ó, a gente tem um período, aqui a gente tem o pulso se repetindo novamente, aqui a gente tem o pulso se repetindo novamente e aqui se repetindo novamente. Ou seja, nesse intervalo de tempo a gente teve 4 pulsos. Já no caso da tensão da rede, nesse mesmo intervalo de tempo, né, que a gente está considerando, a tensão da rede só teve 2 pulsos, que é esse primeiro pulso com positivo e negativo, e esse segundo pulso com positivo e negativo também. A gente calcula a frequência medindo a quantidade de ciclos, né, por segundo, né? E no caso da frequência da rede, um ciclo é isso aqui, né? É um sinal positivo e negativo. No caso da tensão retificada, um ciclo é só um pulso positivo. Por quê? O próximo pulso vai ser semelhante, vai ser igual, tá? No caso da frequência da rede, isso aqui é um ciclo, por quê? Porque o próximo pulso vai ser igual a esse anterior. Então a gente vai ficar calculando sempre dessa forma o ciclo da rede. Agora, no ciclo da onda retificada, a gente considera só um pulso desse jeito. E como a gente consegue ver que o pulso positivo aqui, ele aparece desse jeito no nosso circuito retificador, e o pulso negativo, ele se torna um pulso positivo no retificador, a gente, na verdade, está reduzindo a metade a duração de um ciclo, né? Esse ciclo aqui se repete aqui. Então, a duração dos ciclos está caindo a metade. Isso significa que os ciclos estão se repetindo mais rapidamente, tá? Deixa eu tentar dar um exemplo numérico para simplificar esse pensamento. Se esse sinal da rede leva 1 segundo para acontecer, um sinal da onda retificada, né? Esse sinal aqui, que usa esse positivo e usa esse negativo aqui, tornando ele positivo, ele também vai levar 1 segundo, né? Porque ele dura o mesmo tempo. Só que nesse caso, aqui a gente só tem um ciclo. Por que a gente só tem um ciclo? Porque a gente só tem uma onda, né, que é essa onda senoidal aqui que sobe e desce. Aqui, por outro lado, a gente tem no mesmo período de 1 segundo, 2 ciclos. Por que a gente tem 2 ciclos? Porque a gente tem aqui, ó, 2 sinais que se repetem em 1 segundo. Então, isso aqui são 2 ciclos. Nesse caso, a frequência está aumentando. A gente tem em 1 segundo 2 ciclos. Aqui a gente tem em 1 segundo um ciclo só. A frequência
dobra num retificador de onda completa em ponte. Isso quer dizer que a frequência da rede é 60, só que a frequência de tensão no capacitor vai ser o dobro de 60, vai ser 120. Sempre que você for calcular a frequência para um retificador de onda completa, a frequência vai dobrar, porque o sinal vai acontecer 2 vezes mais rápido, então a frequência vai ser 2 vezes maior, tá? Frequência 120. O valor do resistor associado ao capacitor é 2000, 2K. O valor do próprio capacitor é 100 micro, né? 100 micro a gente pode colocar aqui como 0,0001 farad, tá? E a gente vai usar aqui em cima o valor de pico de tensão no capacitor, que a gente calculou como 48,6. Tudo bem? Quanto é que vai dar essa conta? Primeiro, é claro, a gente tem que resolver toda essa conta aqui de baixo, né? Toda essa multiplicação aqui embaixo. E toda essa conta vai dar 24. Se você calcular 120 vezes 2000 vezes 100 micro, 0,0001, vai dar 24. Então a gente vai dividir 48,6 por 24. 48,6 volts por 24, que é um fator. Isso vai dar 2,025. Vou botar um 2 aqui, vou emendar um 2. 2,025 volts. Essa é a tensão de Ripple. Vamos abreviar isso aqui para 2 volts, né? Vamos abreviar isso aqui para 2 volts. Deixa eu apagar tudo, meus rabiscos. Esse V-Ripple que a gente calculou agora é de 2 volts, né, aproximadamente, tá? Sempre vocês podem dar uma aproximada quando o número tiver muitas vírgulas quebradas, para simplificar o pensamento. O que significa um Ripple de 2 volts? Significa, então, que o nosso capacitor vai ser capaz de suavizar a nossa onda em 2 volts. O pico que a gente calculou era de 48,6. Pico positivo, esse pico maior aqui. E esse outro pico aqui embaixo, o valor mínimo do sinal, vai ser de 2 volts a menos do que 48,6. Vai ser de 46,6 volts. Então, a nossa oscilação aqui, ela é de 2 volts, tá bom? O nosso Ripple é de 2 volts. Tá? Se o valor de Ripple é 2 volts e a gente já sabia que o pico positivo, esse pico aqui era 48,6, automaticamente a gente vai deduzir que o valor mínimo aqui, o menor valor, vai ser 46,6, 2 volts menor. Então, nesse caso, se a gente não tivesse o capacitor, o nosso resistor ia receber uma tensão pulsada que varia do pico, 48,6, ao zero. Com o acréscimo do capacitor, né, sem o capacitor, isso aqui. Com o acréscimo do capacitor, a gente tem uma onda que varia do pico, que é 48,6, a 46,6, tá bom? Isso quer dizer que a tensão com o filtro capacitor ela é muito mais estável, né? Ela tem um valor um pouquinho mais fixo do que sem o filtro capacitivo. Isso representa uma vantagem, é claro, muito grande para sistemas que têm que ser energizados com uma tensão mais estável, né, para você poder manter estabilidade nos sistemas, tá? Às vezes uma tensão que varia muito, ela pode ser prejudicial a algum circuito. Então a gente precisa criar um mecanismo para poder estabilizar essa tensão, tornar ela um pouquinho mais fixa. E um capacitor, um filtro capacitor, ele é ideal para isso, ele é capaz e apropriado para fazer essa estabilização, para tentar tornar a tensão um pouquinho mais estável, né? Repara que a variação aqui é só de 2 volts, né? A gente só está caindo 2 volts do máximo. Isso é muito pouquinho comparado a 48,6 volts. Agora, nesse caso, se a gente não tivesse o capacitor, a gente ia cair de 48,6 para 0 volts, né? Se a gente ligasse, por exemplo, uma lâmpada nesse sistema, a lâmpada ia acender muito, né, no máximo, depois o brilho dela ia caindo até a lâmpada apagar, quando a tensão na lâmpada chegasse em 0, né, se esse resistor fosse uma lâmpada.
Então a gente ia ver a lâmpada acendendo e apagando com alta intensidade, né? Piscando muito fortemente. Se a gente usar um capacitor para ligar a lâmpada, isso não vai acontecer, porque a gente vai ter a lâmpada praticamente com uma tensão alta sempre, então a lâmpada ela quase não vai mudar o brilho, né? O brilho da lâmpada vai ficar bem mais estável, né? Vai ficar bem mais fixo. A gente quase não vai perceber uma piscagem nessa lâmpada, né? O que não aconteceria sem o capacitor, tá bom? Essa é a utilidade, essa é a maneira de calcular a tensão de Ripple, tá? E aí a gente consegue determinar o gráfico, a forma de onda com os valores máximo e mínimo de tensão no resistor. Lembra que essa tensão é tanto no capacitor quanto no resistor, né? Eles estão em paralelo. Então essa tensão ela está nos dois elementos. Logo, como geralmente a gente quer saber a tensão na carga, no capacitor, no resistor, a gente desenha esse gráfico aqui, que é a tensão no resistor e no capacitor simultaneamente, tá bom? Temos aqui algumas atividades para vocês desenvolverem, tá? Semelhantes a esse exercício. Por exemplo, aqui nesse primeiro circuito, eu faço a pergunta simples, né? Determinar a tensão de Ripple e desenhar a forma de onda, né? Então, se você tiver a tensão de Ripple, você consegue desenhar o sinal que vai aparecer nesse resistor e descrever o valor máximo e mínimo dele. Considere a tensão da fonte igual a 50 Hz, a frequência da fonte igual a 50 Hz. Isso quer dizer que depois do retificador, a frequência vai ser de 100 Hz, né? Então a frequência vai dobrar, tá? A frequência vai aumentar em 2 vezes. Tá? Então quando você for calcular a tensão de Ripple, você vai ter que usar 100 Hz. Aqui esse segundo exercício ele é semelhante, só que a gente vai usar 60 Hz, e quando a frequência dobrar depois do retificador, a gente vai ter 120, que é o que você vai usar para a equação. Basta você calcular a tensão de Ripple e desenhar a forma de onda no resistor. Nesse caso é um retificador de meia onda, e no retificador de meia onda, a frequência ela não dobra. Por que não dobra? Porque na fonte a gente tem um ciclo, como esse aqui. Isso aqui é um ciclo da fonte. Tá? Então, nesse intervalo de tempo, a gente consegue fazer um ciclo de sinal da fonte. Quando a onda retificada ela tem essa primeira subida, né, e descida, que passa para a nossa carga e ela se mantém em zero. E aí acontece de novo. Então, isso aqui é um ciclo na nossa onda retificada de meia onda, né, porque o desenho, digamos assim, que fica se repetindo, é sempre a montanha com a parte em zero, né? Isso é um ciclo. Já na fonte a gente tem uma senoide sempre, né? Então isso é um ciclo. Então repara que o ciclo aqui tem sempre a mesma duração. E se o ciclo tem sempre a mesma duração, a frequência vai se manter a mesma, tá? Então no retificador de meia onda, se a frequência de entrada é 50 Hz, a frequência do sinal que vai para o capacitor e resistor é de 50 Hz também. Nesse caso é o mesmo exercício, só estou mudando os valores, é claro, e mudando a frequência. Aqui é mais um exercício para vocês desenvolverem, tá? Atenção sempre com a frequência. E neste último exercício que eu vou passar para vocês, a gente tem dois capacitores em paralelo, né? Vocês têm que usar a propriedade de associação de capacitores para usar neste exemplo, fazer nesse exemplo, um capacitor equivalente, né? Então você vai substituir esses dois capacitores por um único capacitor equivalente a esses dois. E para determinar qual é o capacitor equivalente, basta você aplicar a regrinha de associação paralela de capacitores, tá bom? Em todos esses exercícios, os diodos são de silício, portanto, você pode considerar a queda de condução do diodo sempre mais ou menos 0,7 volts, tá bom? Essa foi a aula de hoje, bons estudos para todos vocês. Tchau, tchau.